estava um pouco afastado, não gravei vídeos nesses últimos dias, porque estava envolvido com o semestre de teologia, né, que terminou semana passada. Esse semestre me exigiu algum tempo para algumas pesquisas, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma dessas pesquisas que já vem sendo para mim um pouco mais familiar, porque também fiz essa pesquisa na graduação, que é a relação entre fé e ciência, mais especificamente a criação de Deus e a teoria do Big Bang. Então vamos entender um pouquinho o que é a teoria do Big Bang, olhando para o cientista Albert Einstein. Einstein, em 1905, ele formulou a teoria da relatividade especial, em que ele relacionou tempo e espaço como um conjunto que deve ser estudado de uma forma única, sem separar. Porque para Einstein, além dos três elementos do espaço, também existe o elemento do tempo, fazendo uma ligação, fazendo então uma unificação. Mas em 1915, Albert Einstein foi um pouco mais longe e ele contestou a teoria da gravidade de Isaac Newton, dizendo que a gravidade não é uma força de atração, mas é uma curvatura no tecido espaço-tempo. Essa teoria da relatividade geral, nos seus cálculos, ela também apontava para um universo dinâmico, um universo em expansão. O próprio Einstein não acreditou nessa possibilidade. Mas, em 1922, o matemático russo Alexander Friedman discorda de Einstein, dizendo que sim, o universo é dinâmico, o universo não é estático. Em 1927, o padre e astrônomo Georg Lemaitre, ele formula a hipótese de que se o universo está em expansão, no início ele estava concentrado em um único ponto, um ponto que ele chamou de átomo primordial. Nesse átomo primordial estava toda a matéria e a energia que existem no universo. Depois, alguém vai dizer que Georges Lemaitre ele estava falando de uma grande explosão, de um Big Bang, embora o próprio Lemaitre dizia que o que ele falava era simplesmente do átomo primordial. Nessa disputa entre o universo estático e o universo dinâmico, muitos diziam que o universo proposto por Georges Lemaitre ele não era muito viável, inclusive porque era um padre que estava formulando, e com isso provavelmente ele queria indicar a existência de Deus, Deus que teria criado esse átomo primordial. Mas em 1929, o astrônomo Edwin Hubble, com seus aparelhos, seus telescópios, ele descobriu que as galáxias estão se afastando umas das outras. E nessa observação, ele comprova que Georges Lemaitre poderia estar certo. Um outro cientista chamado Gamow leva em consideração a hipótese do átomo primordial de Lemaitre e também as observações de Hubble, e diz que, pelos cálculos, possivelmente haveria um ruído desse início do universo. Esse ruído, que era uma hipótese, em 1965 ele foi descoberto. Foi descoberto por Arnold Penzias e Robert Wilson. Esses dois pesquisadores, que na verdade
estavam simplesmente tentando, né, captar o ruído do universo, encontraram, sem querer, né, o ruído que vinha do Big Bang. E eles ganharam, então, o prêmio Nobel. E como a Igreja Católica ela acolheu essa ideia? Bom, lembramos então que Georges Lemaitre era um padre, em 1920 e poucos, e o Papa Pio XII ficou muito empolgado com essas descobertas e dizia que Gamow, melhor, né, Lemaitre, ele tinha então comprovado a existência de Deus, porque se existia, né, um átomo primordial, esse átomo só pode ter sido criado por Deus. Né? O próprio Lemaitre, ele achava prudente ainda não afirmar isso, porque ele estava no campo da ciência. Sabemos que Pio XII também, né, saindo um pouco do assunto, em 1950, na encíclica Humani Generis, capítulo 36, ele dá a possibilidade, né, da teoria da evolução, desde que, num determinado momento, Deus tenha colocado a alma no ser humano, distinguindo ele dos animais. Mas quem, de fato, né, foi um grande apoiador da ciência e também da teoria do Big Bang foi João Paulo II. No ano de 1979, né, no dia 30 de março, numa fala para a Sociedade Europeia de Física, né, ele diz que não há uma incompatibilidade entre fé e ciência. Né? Quando as duas não estão concordando, quer dizer que precisa ser revisto, né, quais são os métodos e se uma não está interferindo na outra. Né? Se pela fé, né, às vezes pode até estar se tentando fazer ciência, e às vezes pela ciência tentando interferir no campo da fé. Como já dizia o Concílio Vaticano I, né, no final do século XIX, dizia que fé e razão, elas não são incompatíveis, elas trabalham juntas porque as duas foram criadas por Deus. Mas neste mesmo ano de 1979, no dia 10 de novembro, no discurso da Pontifícia Academia de Ciências, João Paulo II, ele afirma que a teoria do Big Bang não é simplesmente uma hipótese. Ela, né, tem grandes possibilidades, né, de ser verdadeiramente uma comprovação científica. Né, como algum tempo atrás se pensava que ela ainda era uma hipótese, e João Paulo II diz que ela pode ser mais do que uma hipótese. Quer dizer então que a Igreja aceita a teoria do Big Bang? Sim e não. Sim, se concorda, né, de que a teoria do Big Bang não exclui a existência de Deus. Né? Talvez, como dizia Pio XII, né, talvez Deus esteja por trás, né, deste átomo primordial ou desse início do universo. Não concorda com a teoria do Big Bang se com isso se exclui a possibilidade da existência de Deus e também, né, de que tudo aquilo que existe está dentro de um plano, né, dentro de alguém, né, de uma mente pensante que não interfere na ordem das coisas, mas está na possibilidade mesma da existência de tudo aquilo que existe. Com isso nós entramos, né, na discussão do documento da Comissão Teológica Internacional de 2004, intitulado Comunhão e Serviço à Pessoa Humana Criada à Imagem de Deus, que ele fala exatamente isso, né, que o Big Bang ele pode ser aceito, né, desde que não se afirme com isso, né,
que Deus não existe. Nós podemos afirmar o Big Bang e a existência de Deus, só não podemos afirmar o Big Bang se com isso estaremos também afirmando que Deus não existe. Mas principalmente de que esse Deus, ele é aquilo que dá possibilidade da existência própria da evolução e também das leis da natureza. Se alguma coisa existe, é porque foi criada, é porque foi feita para ser assim. Por outro lado, esse Deus, ele como sendo a possibilidade da existência das coisas, não quer dizer que ele age na natureza de uma forma sem respeitar a liberdade, sem respeitar a lei natural, a lei interna do universo. Então, Deus seria a causa primeira e a natureza agiria pelas suas próprias leis. Então, com isso, nós temos possibilidade sim de afirmar que a ciência e a fé não são incompatíveis, desde que se considere de que aquilo que existe tem um Criador, e por trás de tudo isso tem um plano de salvação, um plano amoroso, que nós, olhando para a Bíblia, compreendemos. Deus criou tudo para que nós pudéssemos participar da sua felicidade, da glória da Trindade.